Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? De volta aqui, explorando a revista O Reformador. Nós encontramos temas maravilhosos e que a gente aprende cada vez mais, né? E eu muito feliz em ter essa oportunidade de estudar junto com vocês. Hoje nós vamos estar explorando a revista do mês de setembro de 2014, páginas 45 e 46, para quem quiser me acompanhar e até também se aprofundar mais nesse assunto. O título é A Difusão da Doutrina Reencarnacionista, de Almir Del Pretes. Vamos ver o que ele nos fala sobre a difusão da doutrina reencarnacionista. Vários escritores e conferencistas que divulgam a doutrina espírita vêm dando destaque sobre o aumento da difusão da ideia da reencarnação em nosso país. Mesmo sem averiguação sistemática, a julgar pelas matérias vinculadas em algumas revistas, pode-se dizer que se trata de uma ocorrência não muito recente. Por que isso está acontecendo? Né? Ele faz essa pergunta, por que isso está acontecendo? Do ponto de vista de uma análise sociológica, 3 fatores interdependentes estão na base dessa aceitação. O primeiro refere-se ao raciocínio lógico, principalmente para aquele que acredita na existência de um Criador. Hoje, e a cada dia mais, as pessoas querem entender uma doutrina para aceitá-la. Na verdade, as pessoas buscam algo que eles se agarrem no momento de dor, de sofrimento, né? Num ser maior, num amor maior. O ser humano ele tem necessidade disso, né? De buscar, de saber que tem aquele lugar, tem aquele ser que tem sabedoria, que te dá amor incondicional e que você pode chegar lá e pedir socorro para ele, que ele vai te abraçar. Alguns até criam mitos, né? Algumas religiões eles têm quadros, estátuas, imagens, né? Nós espíritas não temos esses dogmas, mas nós temos a certeza que nós temos um Criador, um ser maior. Isso é fato. Né? Então nós precisamos disso. E lá, nessa época em que Almir Del Pretes começou a fazer essa investigação, ele viu que a cada dia mais as pessoas querem entender uma doutrina para aceitá-la. As pessoas já não chegam mais nos templos e se deixam levar pelo que houve, eles perguntam, eles interrogam, eles criticam, eles querem saber por quê, né? Para que possa entender e dizer, aqui que eu vou ficar. Já não são mais levados como nós chamamos de boiada, né? Infelizmente ainda tem algumas pessoas que que se deixam levar. Mas na sua maioria nós já não deixamos levar. Nós interrogamos, nós perguntamos, nós criticamos, nós queremos saber o porquê. Para poder a gente dizer assim, é aqui que é meu lugar. É verdade? Continuando. A noção de várias existências parece mais compatível com um Deus infinitamente bom e justo. E, nesse caso, uma resposta mais lógica diante da crítica dos ateístas. O segundo fator é cultural, ou seja, com extraordinário avanço dos meios de comunicação, algumas culturas reencarnacionistas têm suas crenças e costumes difundidos no Ocidente. A tecnologia nos ajudou muito, né? Isso pode ser visto nas ofertas de livros, filmes e novelas com a descrição dos costumes de nações distantes da nossa. Hoje a gente já consegue conhecer culturas de países que estão lá do outro lado do oceano, né? A cultura, como eles vivem, os hábitos, a linguagem,
a gastronomia, então a crença. Então a tecnologia nos ajudou, nos facilitou isso, graças a Deus, né? E o terceiro fator é o estudo pela ciência. As evidências científicas sobre a reencarnação vão se acumulando. E atualmente há um público interessado na produção científica que, junto ao jornalismo especializado, tornam esses estudos conhecidos. Nós sabemos que hoje a doutrina espírita ela caminha lado a lado com a ciência, né? Os cientistas já estão dando o seu depoimento que existem outras vidas e que nós não viemos aqui só uma vez e que nós não acabamos dentro de um túmulo, né? Que acaba ali a matéria, mas nós continuamos a caminhada, a jornada. Né? Os cientistas já aceitam isso com mais facilidade. Já tem muito médico que opera um mediunizado. Maravilha, né? No passado, quando se estabeleceu no cristianismo uma hierarquia clerical, tratou-se de expelir da igreja a noção das múltiplas vidas. Por que se preferiu a doutrina de uma única existência? Vamos saber? Porque era mais conveniente para a igreja introduzir o dogma da salvação eterna. A gente sempre quer entrar pela porta larga, né? A gente acha que a porta estreita é mais difícil, é mais complicada. Então a gente vai por aqui que é mais fácil. Vamos achar aqui um desvio. A gente costuma fazer isso. Mediada pela ação do ritual realizado pelos bispos. Né? E a máxima fora da igreja não há salvação. Aprisionava os fiéis à autoridade dos padres e ao comércio de vendas, compra do céu e ou de indulgências, prática de tal forma reprovável que se tornou o principal objeto da crítica de Martinho Lutero ao propor a reforma. História é essa de vender o pedaço do céu, né, gente? Ainda tem gente que faz isso. Triste isso, essa realidade, mas ainda existe. Nós somos, como eu costumo dizer, ainda estamos aqui no planeta de provas e expiações. Nós não somos perfeitos, então nós temos nossas falhas e precisamos ajustar elas, mas nós temos muitas falhas. E de vez em quando a gente ainda faz isso, ainda pensa em comprar um pedacinho do céu. Se o cristianismo primitivo aceitava a reencarnação e este tinha raízes no judaísmo, é de se supor, então, que os judeus também fossem reencarnacionistas? Uma pergunta. De fato, isso é real. Entretanto, essa doutrina não era difusa e claramente entendida entre as várias seitas que permeavam a religiosidade das diferentes tribos judaicas. A difusão da ideia de reencarnação era mais extensa e compreensiva entre os rabinos, tanto que Jesus se surpreendeu com a ignorância de Nicodemos. Sobre o assunto, está lá em João capítulo 3, versículo de 1 a 12. E ele fala assim: entretanto, a noção da reencarnação foi recuperada do judaísmo quando, no século XVIII, Israel Ben Eliezer encabeçou um movimento reformista, designado Hassidismo. Tal movimento trouxe novas formas de religiosidade, abandonando a sucidez e o apego às formalidades do rabinato. Para uma maior liberdade, tanto no culto quanto na hierarquia religiosa, introduzindo o canto e a dança nas festas religiosas populares.
Quem que nunca lembra da nossa infância que a gente ia para as festas dos arraigos, na frente das igrejas, com rodas gigantes, né? Com cadeirinhas, com barracas, com guloseiras. Tinha essas festas mesmo. Os festejos dos santos, né? Eu adorava. O racidismo se espalhou primeiramente pelo oeste da Europa, Croácia e Rússia. Depois para o leste, Letônia e Polônia. Chegando também às comunidades judaicas do Novo Mundo, com a adesão de escritores e artistas que passaram a escrever e interpretar na língua Yiddish. Israel ben Eliezer era um taumaturgo e pregador de grandes recursos que enfatizava a existência de um Jeová compassivo e amorável, tendo como base a noção da reencarnação e a comunicabilidade entre desencarnados e encarnados. Começa a aparecer aqui a realidade da caminhada dos dois mundos, né? Mundos de encarnados e desencarnados, eles tinham uma comunicabilidade. Ler as histórias atribuídas a Israel ben Eliezer é entrar em contato com um espiritismo profundo e salutar, conforme os excertos a seguir. É exatamente este é o significado do retorno, de que a sua unicidade nele se torna sempre mais pura e mais completa. E a cada nova vida, aquele que retorna se encontra em um estado de incompatibilidade, sempre mais tranquila e serena. Deixe-me retornar à terra de onde o Senhor me ergueu. Como o ouvinte pode ver, a difusão da reencarnação parece ser uma evidência. Contudo, de maneira geral, não sabemos como este fenômeno é interpretado pelas pessoas. Na Índia, por exemplo, popularmente a reencarnação é interpretada em sentido de destino opositivo entre as condições de uma vida em relação à outra. Em outras palavras, uma pessoa deve aproveitar o que a existência atual lhe oferece de bom: riqueza, saúde, beleza e inteligência. Isso é o pensamento da Índia. Porque na próxima vida, ela inexoravelmente virá em situações opostas: miséria, doença, feiura e inépcia. Olha o pensamento da Índia. Não é preciso acrescentar quanto essa compreensão da reencarnação se traduz em uma ideologia negativista, com certeza. Também no Brasil, até mesmo nos meios espíritas, existem os que interpretam a reencarnação numa exclusiva perspectiva de expiação, de punição, sem atentar para o que, sobre o tema, relevam os espíritos superiores na questão 167 do Livro dos Espíritos. A questão é: qual o fim objetivado com a reencarnação? A resposta é: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde está a justiça? Então, quando a gente olha a encarnação, eu vim para a Terra, eu vou aproveitar esse momento, eu vou viver tudo que eu posso, eu vou colher tudo que tiver ao meu alcance, eu vou encher os meus celeiros, eu vou aproveitar, eu vou farra, eu vou viajar, eu vou brincar, eu vou fazer tudo o que me é de direito, entre aspas, e o que não me é de direito.
Porque vai que na próxima eu volto pobre, sem ter condição nem de dobrar a esquina, vou pedir esmola. Gente, pelo amor de Deus, que ideia! Porque Cristo é tão bondoso que uma faísca do seu amor é o suficiente para mover tudo. Então, nada é perdido. Uma faísca de sentimento bom que nós tenhamos nessa encarnação, ela é aproveitada na próxima. A gente pode até ser reprovado, mas a gente leva o conhecimento que a gente teve. E eu não acredito que a gente consegue chegar aqui no planeta Terra e ficar 70 anos, 80 anos, 90 anos só aprontando. A gente não tem um minuto de bondade, um minuto de olhar para o irmão, um minuto de oração, de dizer, meu Deus, eu estou aqui. Eu não acredito. Honestamente, eu não acredito. Por mais mal que eu tenha no meu coração, maldade que eu tenha no meu coração, um momento eu tenho de amor. Não tem aquela história que os maus também amam? Os brutos também amam? Pois é. E nesse minuto, milionésimo de segundo que a gente ama, a gente ganha uma estrelinha lá no céu. Então, para a gente voltar, por a gente ter estado em boas condições nessa encarnação e na outra voltar na miséria, na doença, na feiura, gente, isso é absurdamente impossível. Absurdamente impossível. Lá na questão 67 do Livro dos Espíritos fala isso. O objetivo da reencarnação é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo. Não é porque dessa vez eu tive uma casa que na próxima reencarnação eu vou vir para debaixo da ponte. Não existe isso. Tá certo? Concluindo a nossa reflexão de hoje. Diante da evidência da difusão da doutrina, da reencarnação e ainda da compreensão e das ilações sobre o fenômeno, cabe às instituições espíritas em geral e, em particular, a cada espírita, um esforço no esclarecimento sobre os possíveis problemas de interpretações equivocadas. Cuidado com as interpretações equivocadas. Temos que ter muito cuidado com as nossas interpretações. Em última análise, é importante enfatizar que a reencarnação é um mecanismo a serviço da lei de evolução e seu modus operandi funciona sempre visando o engrandecimento da vida e nunca o seu aviltamento. Então, não temam. Deus não condena ninguém por ter bens materiais. Deus condena o que nós fazemos com ele. Tá certo? Isso é muito claro dentro da doutrina espírita. Ninguém vai para o inferno, como algumas religiões falam, por possuir bens materiais. Nós não temos evolução espiritual quando não fazemos bom uso desses bens materiais. É diferente. E assim, com mais uma reflexão e esse finalzinho de reflexão para nós ficarmos assim martelando na nossa cabeça, né? Eu quero agradecer mais uma vez a companhia de todos, a paciência, pedir que vocês não deixem de deixar um like, fazer comentários, críticas e até, por que não, dicas para meu melhoramento. Tá certo? Muito obrigado por tudo, pela companhia de todos mais uma vez. Fiquem todos com Maria Santíssima, Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.